mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vamos lá, igreja. Se o vento é forte, se o vento é forte no fundo do mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo, tu és o mesmo.
castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Com suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Levante as suas mãos, vamos dizer: não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Oh! Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos lavados. Vamos lá, igreja, vamos dizer o texto que está em Isaías: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo, fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito foi naquela cruz. Deste tudo, por isso te damos de volta, Jesus. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, eu sou a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Aleluia! A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. Vamos lá, igreja, tudo que tenho, cante, cante, tudo que tenho. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito.
Santa Ceia. Que você entenda o que você realmente está cantando. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Ele se tornou o seu amigo. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vamos dizer que não há amor igual. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Mais uma vez. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Aleluia. Nós te adoramos. Te agradecemos, Deus. Somos gratos por esse sacrifício. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá, levante suas mãos, vamos dizer: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me... Reconheça o seu Pai nessa noite. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Se você vive sobre essa bondade, vamos cantar. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nós cantaremos sobre essa bondade, Jesus, para sempre, eternamente, enquanto ela nos seguir. Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
seu peito de ar. Vamos cantar isso com mais força. És fiel em todo tempo és bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Cantaremos dessa bondade, Jesus. Repita essa parte comigo mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante com toda a sua alma. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, és fiel. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós somos gratos, Pai, pelo dom da vida. Nós somos gratos pelo privilégio de termos nessa noite a alegria de estarmos aqui como família, como uma família da fé, uma família que ama Jesus sobre todas as coisas. Nós queremos, Pai, nessa noite sentar à mesa contigo. Que privilégio, Jesus, que privilégio. Nossos corações exalam gratidão ao Senhor. Você pode ficar aí no espírito de adoração. Eu falava no primeiro culto, queridos, que geralmente aquela foto que a gente vê Jesus com os 12 discípulos, geralmente é colocado em algumas igrejas, colocado nas salas das pessoas. E às vezes alguns de nós, a gente já chegou a pensar: puxa, eu queria tanto ser um dos 12 que estava lá na última ceia. Mas é interessante, obrigado, Nodinho. É interessante que eu sei que a Bíblia não relata outros episódios, relata aquela ceia, mas eu sei que era comum eles cearem, era comum isso aí. Mas observe que nós temos o privilégio. Eu tenho 38 anos de idade, de 8 meses que a minha mãe está na igreja. Eu já passei por esse episódio de ceia, talvez milhares de vezes já. Mas sempre é um momento único de quê? De a gente poder sentar à mesa com Jesus. Então, quando você vê aquela foto lá, não fique pensando assim: puxa, se eu estivesse lá. Não, você está todos os domingos, primeiro domingo do mês, você está à mesa com Jesus. Amém? Então nós temos esse privilégio de a gente estar aqui juntos como família. Eu quero ler uma passagem para você. O pessoal já pode começar a distribuir para a gente poder ganhar tempo. Mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu quero que você pegue o seu pão, por favor. Você que já está com ele, com o seu cálice na sua mão, você pode pegar seu pão. Eu vou continuar o texto enquanto vocês recebem os demais, tá bom? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória, ou seja, em recordação, em lembrança. Não caia no esquecimento. É isso que Jesus quis falar. Depois, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você que já está com o seu pão, você pega o seu pão, levante ele aos céus agora. Pai, nós estamos diante desse elemento físico, mas que é uma tipologia do corpo de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário. Nós recebemos o teu corpo nessa noite. Somos gratos pelo privilégio de estarmos à mesa com o Senhor. Você pode participar do pão que simboliza o corpo de Cristo agora.
Jesus. Pega o cálice agora. Queridos, esse aqui é o cálice da nova aliança. Por que nova aliança? Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, uma vez por ano, tinha que ser sacrificado um animal para poder remir dos pecados aquele ofertante. Então Jesus chega e fala o seguinte: olha, eu sou o sacrifício único. Então na nova aliança, no Novo Testamento, não precisa mais matar animal, derramar o sangue para que eu possa ser redimido dos meus pecados. Já foi feito isso há 2000 anos atrás. Esse cara simboliza exatamente esse sangue que nos purifica de todo pecado. Você possa receber agora e tomar e participar do sangue de Jesus. Sua bondade me seguirá. Aleluia. Continue adorando Ele nessa noite. Tu és tão bom, tu és tão bom pra Se você mim. sabe, você pode cantar com toda a sua força nessa noite. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Diga assim: Espírito Santo, eu abro o meu coração e eu te recebo nessa noite com palmas, com alegrias, com júbilo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, seja adorado Jesus, nós te amamos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, poder sentar, queridos. Que bom estar com vocês, que bom ter tanta gente hoje aqui. Eu quero só continuar aqui o nosso culto. Nós temos a presença da pastora Angélica. Fique em pé, minha querida mãe, por favor. Vamos recebê-la com uma vibrante salva de palmas, queridos, em nome de Jesus. Para você que nos visita nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, você é nosso convidado. Para os convidados que talvez não nos conheçam ainda, a pastora Angélica é minha mãe biológica e ela passou 16 anos, 4 meses e 6 dias no Ceará sendo pastora. Chegou terça-feira agora no Ceará para morar aqui em João Pessoa. Ela vai estar nos ajudando muito aqui na igreja. Eu falei no primeiro culto, eu quero falar de novo nesse culto aqui. Quando nós viemos para cá, eu, o Andinho, a sua esposa, Sara, Felipe, Alex, Marcel e Elis, sua família, nós viemos para cá na proposta neotestamentária de João Batista. O que é João Batista? Ele veio para abrir o caminho para que depois a pastora Angélica vinha para cá. Então a gente veio para poder começar as células, se ambientar na cultura da cidade, entender a cidade geograficamente, conhecer as pessoas, enfim, nos instalarmos aqui. E então ela vinha para ser, a nossa ideia central sempre foi ela ser a pastora titular da igreja, né, pastora Angélica? Mas ela orou, ela falou algum tempo atrás aí, e ela falou o seguinte: não, eu estou indo para João Pessoa agora com uma nova proposta. Eu vou para ajudar em tudo em João Pessoa. Então assim, ela tem essa liberdade de ir em todas as nossas células. Ela vai discipular alguns casais aqui da igreja, ela vai cuidar da parte de missões da igreja. Eu vou falar no primeiro culto, gente, que eu tive a alegria de estar semana passada em Fortaleza. Eu fui pegá-la, porque era para não vir só no caso 700 quilômetros. Eu queria ajudá-la dirigindo. E eu estava no almoço sábado passado, ontem fez uma semana, que era um almoço só de pastores, a despedida dela lá. Então nós estávamos na casa de um pastor lá, uma casa muito grande, abençoada. Depois do almoço, um churrasco muito maravilhoso, Felipe. Então o pastor Sandro falou o seguinte: olha, vamos ter agora um momento devocional para a gente poder se despedir da pastora Angélica.
Gente, então, a sala era grande, eu acho que eu até coloquei no meu Instagram, a sala era grande, e a gente sentou lá, e, gente, sem exagero, eu acho que foram, umas 2 horas, ainda bem que a gente tinha almoçado, né, graças a Deus, mas 2 horas de pessoas falando, olha, pastora Angélica, pastores, a equipe era muito grande, os pastores, a pastora Angélica fez isso, faz a pessoa chorar, abraçava ela, e faz isso e aquilo, gente, 2 horas, estava sentado assim numa escada, como fosse isso aqui, ó, estava com o Enzo sentado assim, ó, na escada, igual a Marta, né, verdade, Enzo, minha irmã, eu estava assim, meu Deus, como que essa mulher é uma mulher de Deus? Então, deixa eu falar algo para você, João Pessoa, gente, está recebendo uma grande mulher de Deus. Eu não falo aqui agora como um filho, eu falo como um discípulo. Eu estou no meio dos pastores desde a minha infância. Eu já vi vários falando o seguinte, olha, a pastora Angélica é uma das poucas pastoras que tem no Brasil. Então assim, olha, João Pessoa está muito privilegiado. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessa mulher maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí todo mundo falou lá, eu não queria falar, né, porque o pessoal falava assim, pastor Angélica desiste, vai, volta o osso, eu calar. O pastor Sandro falou assim no final, o osso, fale aqui agora. Eu disse, olha, pastor Sandro, ele falou o seguinte, ela só está indo, gente, porque Deus me mandou, libera a Angélica, está na hora da Angélica aí. Quando foi a minha fala, que eu era o derradeiro da fila, falei, olha, pastor Sandro, se eu fosse o senhor, não liberava ela. Eu no seu lugar, porque assim, é uma mulher guerreira, mas eu sei que você está liberando, porque o senhor ouviu Deus, então você está com um nível de espiritualidade muito grande. Mas assim, ela deixou fortaleza, nós estamos recebendo de braços abertos, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vinda, pastora Angélica, em nome de Jesus, tá? Aleluia, que bom, gente, estamos aqui de volta. Só quero ressaltar 2 avisos que a gente falou no Paz News aí. O primeiro é o seguinte, nós vamos ter amanhã uma grande comunhão de casais. Quem é casado aqui, levanta a mão, tá com sua esposa do seu lado aí, ó. Então, o que você vai fazer? Depois do culto, aqui ao lado vai estar o Diego, ou então a Débora, fazendo sua inscrição. Como é que a gente fez nas vezes passadas? A gente ia para um restaurante, e aquilo que você consumia, você pagava. Hoje vai ser diferente. Amanhã, a gente vai para a casa do Diego, que fica aqui no bairro do Bessa. Então, amanhã você vai pagar somente R$20. Para quê? Para o cinema vai ter que ter pipoca e muito refrigerante, tá? Só para comprar pipoca e refrigerante, tá bom? Então procure ele no final aqui, vai ser top demais ter você lá com a gente, um momento de comunhão de casal, vai ser muito bom. Gente, outra coisa, foi falado também no Paz News, nós vamos ter o Café com o Pastor. Esse evento acontece a cada 3 meses aqui na igreja. O que é Café com o Pastor? É o evento onde quem não é ainda membro é oficializado como membro da igreja. Eu falava no primeiro culto, eu usei uma analogia, tá? É só uma analogia para você entender um pouquinho melhor. Eu falava o seguinte, que o que é um membro que passou pelo Café com o Pastor? É aquele membro que é casado com a igreja. Porque lá no Café com o Pastor, a gente vai ter mais ou menos umas 2 horas de reunião, de bate-papo. Você vai aprender sobre onde começou a nossa igreja, como começou, como a gente começou aqui, como começou no Brasil, onde a gente está hoje no mundo. E lá é assinado alguns papéis como membro da igreja. A gente vai ler para você os parâmetros teológicos que a gente tem como igreja, aquilo que a gente acredita como verdade bíblica, e a pessoa assina. Então, aquele assinar, nós entendemos como fosse um casamento. Então, se você está na igreja e não passou, ou não vai fazer o Café com o Pastor sábado agora, você, numa linguagem ilustrativa, você está numa união estável conosco. Nós não estamos casados ainda, tá? Então nós queremos que você case conosco no contexto figurativo de que você faça o curso de membresia, para que você possa tornar-se um membro e poder atuar nos ministérios da igreja aqui de maneira geral, em nome de Jesus, tá bom? Então eu te aguardo lá. Eu quero falar com os líderes de célula que possam me ajudar nessa semana. A gente vai só falar isso na célula. O passar a visão dessa semana é só, gente, nós temos Café com o Pastor. Agora, sábado, 5 da tarde, vai ser top em nome de Jesus, tá bom? Beleza? Quem já ouviu falar sobre tricotomia? Amém. Andinho, alguns outros, beleza. Que bom que os demais não ouviram, vamos poder ouvir hoje um pouquinho. Gente, essa terminologia tricotomia passa a ideia de quê? De que o homem ele é dividido em 3 partes. Então o ser humano, a gente não pode olhar para nós somente com essa matéria corpórea aqui.
a carne. Nós somos, sobretudo, espírito, alma e corpo. Amém? Sim ou não? Então, sim ou não? Sim. Então, assim, tricotomia, na verdade, é só esse conceito de que nós somos dividível em 3 partes. Agora eu quero te provar isso na Bíblia, porque a gente, nunca aqui na parte de hoje, a gente fica falando o que a gente acha. A gente vai para a Bíblia e ela que vai nos levando para a mensagem. A gente usa ela como um ponto de partida e um ponto de chegada, não é isso, Andinho? Tem que ser ela. Veja comigo, por favor, o nosso texto áureo, o texto principal de hoje, 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Tessalônica. Ele fala o seguinte, olha: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga assim comigo: e o vosso espírito, alma e corpo. Eu vou continuar sozinho agora. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo, de maneira muito sábia e clara, fala o seguinte: olha, o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Geralmente nós falamos o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. Só que a gente tem que colocar em ordens corretas. A Bíblia nunca vai olhar para o corpo, a matéria corpórea, a matéria física, palpável e visível, como algo principal. Ela sempre vai olhar para a matéria, para o fator imaterial, o fator invisível, que é o quê? O nosso espírito e a nossa alma. Amém, queridos? Agora, olha só, existem alguns expositores bíblicos, alguns teólogos, que não chegam a ser isso, e é só entendimento teológico, que não entende o homem como um tricotômetro, e sim como um dicotrômico. Ou seja, ele fala o seguinte: não, cara, espírito e alma é a mesma coisa, tudo é matéria invisível, então os meus sentimentos almáticos e espírito do homem é a mesma coisa. Não é uma heresia, né? Mas assim, nós entendemos, eu prefiro entender que, como Paulo entendeu, que nós temos que dividir realmente em partes, em 3 partes, onde cada parte vai ter uma relevância na minha totalidade como pessoa. Por exemplo, no hebraico a palavra corpo é bazar. No grego a palavra corpo é soma. O corpo é o quê? É a parte visível, tangível, temporal do homem. Por que é temporal? Porque, gente, nós estamos aqui, é como se fosse realmente numa corrida. E essa corrida tem fim nesse mundo, amém ou não? Ainda bem que tem fim, porque a gente passa por tantas dificuldades, né? Tem fim. Mas o que acontece? Eu falava no primeiro culto, que diz que é a única fila que ninguém quer furar, né? A fila da vida, né? Vai chegando no final, você pode passar primeiro, eu quero ir depois, né? Mas isso é uma verdade. E o que acontece? Por exemplo, essa parte do nosso corpo, nós temos alguns sentidos que a gente aprende na biologia: audição, visão, né? Olfato, paladar, enfim, tato. Tudo são sinergismos corporais que tem a ver com essa matéria corpórea. Mas eu quero falar com você também um pouquinho sobre alma. Veja aqui no telão, por favor, coloquei um texto para a gente poder analisar, que a alma é identificada no hebraico como nepish. Nepish dá a ideia de quê? De respiração da vida. Alma é o quê? É o ego do sujeito, é a vida, é a pessoa, é o coração. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra coração, nunca está falando, em linhas gerais, desse órgão que fica do lado esquerdo do peito interno. Nunca. Coração na Bíblia fala o quê? Fala de alma, de sentimento, de aspirações, de desejos, de convicções, de aversões que a gente tem. Então isso é coração. Essa palavra nepish, ela aparece, segundo alguns estudiosos, mais do que 780 vezes só no Velho Testamento. Quando eu vou para o grego, a palavra alma a gente entende muito como psique, né? Isso então é muito interessante. Agora, a alma é o que, gente? É tudo do homem. A alma é a sua personalidade, é o seu ego, é o mundo dos pensamentos, é o mundo dos sentimentos, é o mundo das decisões. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu não coloquei aqui no esboço, mas eu lembrei agora que Salomão fala em capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Podia substituir: guarda a tua alma, porque dela você tem o quê? Os pensamentos, os sentimentos e as suas decisões. Mas a alma, ela tem algumas áreas que ela trabalha. A primeira área da alma é o quê? É a mente. E a mente é a sede da alma. É por isso que Paulo falou lá em Romanos 12, 2,
Você tem que renovar sua mente pela palavra. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da palavra. Quer dizer, porque a minha mente é a sede do meu intelecto, dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, das minhas memórias. Mas a alma também tem o que a gente chama de vontade. O que é vontade? É um instrumento de tomar decisões. Tomar decisões é ruim ou não, pessoal? Não. Depende da decisão. Todo dia eu tenho que tomar decisão, correto? Por exemplo, você está aqui agora porque você tomou uma decisão. Eu vou estar na igreja hoje, dia 7, Santa Ceia, no culto das 19 horas. Isso é decisão. Então tomar decisões não é ruim, faz parte. Então a alma não é algo ruim meu, mas é algo que tem que ser trabalhado à luz da Bíblia, tem que ser transformado para que eu possa ter o quê? Uma espiritualidade correta diante de Deus. A minha alma fala de quê? Também das minhas emoções. As emoções falam de quê? De instrumento de expressar os meus sentimentos. A gente tem os nossos gostos, as nossas simpatias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, amor e ódio. Tudo a alma é responsável de levar isso aí. Por último, é o espírito do homem, não o espírito de Deus, tá? Toda vez que você vê na Bíblia espírito com a letra maiúscula, a letra E maiúscula, está falando de quê? Do espírito de Deus. A E minúscula está falando do quê? Do espírito nosso como homem. Então no hebraico a palavra espírito é ruach, e no grego é pneuma. Porque o espírito fala de quê? Da imortalidade do homem. Então o ser humano, no que diz respeito ao corpo físico, ele é mortal, ele é finito. Ele chega até o período do momento que Deus fala o seguinte: olha, aqui eu já vou te recolher. Mas a minha alma e o meu espírito, eles são o quê? Imortais, eles são infinitos. Por isso que eu tenho que receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Por quê? Quando eu passar dessa finitude humana para o âmbito espiritual eterno com Deus, eu vou estar com ou sem o Senhor Jesus. Diga assim: eu estarei com Jesus. Agora, queridos, nosso espírito é o elo de comunicação entre nós e o nosso Deus. Então, quando você ora, por isso que Paulo fala o seguinte: olha, ora em espírito. Então observe, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso aqui. A minha alma é transformada em Deus. A minha alma são os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sentimentos. Mas a minha conexão com Deus não é pela alma, é pelo meu espírito. É esse veículo que me faz conversar e ter intimidade com Deus. Agora, veja comigo no telão. O espírito humano é o ponto de contato com Deus. É através desse espírito humano que nós temos a consciência de quê? De nos relacionarmos com o Senhor. Veja o que Paulo falou em Efésios 2:22. Ele diz o seguinte: olha, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Letra maiúscula aí, ó. Então eu estou sendo o que? Edificado a cada dia. Quando você vem a um culto como esse, você está sendo edificado em Deus, no Espírito Santo. Então o teu espírito humano é edificado pelo Espírito de Deus. Que está comigo, diga amém, Jesus. Deixa eu entrar na mensagem propriamente dita agora. Veja comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, vai estar no telão. Fugir da impureza. Vou falar agora sobre corpo, ok? Vou voltar sobre corpo e terminar em espírito. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio o quê? Corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, do qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga assim: eu não sou de mim mesmo. Coisa boa. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje, nós temos que edificar a Deus com esse corpo. Diga assim: que corpinho bonito. Fala com fé. Ninguém quer falar não? Diga assim: que corpinho bonito. Para a glória de Jesus. Mas irmãos, o que Paulo falou? Ele falou o seguinte: olha, fuja da impureza. Ele falou o seguinte: qualquer pecado que você cometer, roubo, assassinato, falar mal dos outros, fofocar, mentir, qualquer pecado é fora do corpo. Quando você peca, quando você tem práticas imorais, por exemplo, sejam elas quais forem, Paulo está dizendo o seguinte: você está pecando contra o teu corpo. É como se você pegasse a sua mão e começasse a bater na sua mão, ou então pegar talvez um chicote e bater em você mesmo, se automutilar. Essa é a figura de Paulo quando alguém
faz uma coisa imoral, que peca contra o próprio corpo. Mas por que eu não posso pecar contra o corpo? Porque o corpo não é meu. Paulo fala o seguinte: olha, esse corpo que você tem, ele é o quê? Ele é templo, diga assim, templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Por que é templo do Espírito Santo? Porque ele comprou. Quando alguém tem esse celular aqui, esse celular aqui é meu, por que ele é meu? Porque um dia eu comprei ele, sim ou não, gente? Sim. Será que eu comprei? Será que não me deram? Esse aqui foi comprado. Então, é meu por quê? Porque eu comprei. Então, o seu corpo, meu corpo, não é nosso, por quê? Porque Jesus comprou na cruz do Calvário. Agora, entenda algo comigo, para a gente poder começar a entrar em algumas verdades aqui. Por exemplo, olha só, por que é importante a mordomia do corpo? Então, uma pessoa que se entrega a imoralidades, uma pessoa que se entrega a impurezas, a vícios. Você conhece pessoas que usam drogas? Pessoas que geralmente os lábios são ressecados, não é isso? Corpos magros, pele manchada. Pessoas que fumam muito, os dentes geralmente são amarelos. Quer dizer, os vícios que as pessoas se metem na vida vão acarretar o quê? Prejuízo ao quê? Ao meu corpo. Então, por exemplo, quando alguém fala o seguinte: por que é pecado usar droga? É pecado fumar? Não existe uma passagem propriamente só para isso. Mas existem textos secundários que me dizem o seguinte: olha, é pecado porque o meu corpo, o uso da droga, o uso de qualquer entorpecente vai trazer prejuízo ao meu corpo. Então, uma vez que traz prejuízo, concomitantemente se torna o quê? Algo pecaminoso. Quem está comigo aí? Olha o que Paulo falou em Romanos 6,12, veja no telão: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Então, gente, todos nós estamos sujeitos, se a gente não vigiar, o nosso corpo ser levado ao que? As paixões infames que a Bíblia fala. E paixões não é só para adolescente não, viu, gente? É para os adultos também. Quantas pessoas adultas, senhores e senhoras, já cabelos brancos, se entregando às paixões mundanas. Isso fala de quê? De pessoas que não entenderam a importância de fazer uma boa mordomia do seu corpo. Agora, eu quero entrar mais para o contexto fisiológico corporal. Por exemplo, você respeita os limites do seu corpo? Eu lembro de um irmão lá da nossa igreja, eu era pequeno, do tamanho do Enzo, a minha mãe era pastora da igreja, eu lembro desse tempo. Aquele irmão, ele carregava a gente 120 quilos. Você acredita, Fabrício, Maurício, nisso? 120 quilos. Bem baixinho, pegava uma saca de 60 quilos, botava aqui, falava assim: bota outra aqui. Colocava. E todo mundo falava: discípulo do Sansão, que bonito. Depois o sujeito estava fazendo cirurgia para tirar a hernia toda arrebentada, porque não teve uma boa mordomia do seu corpo. Outra pergunta para a gente poder analisar aqui: nós estamos atentos a alguns sintomas corporais? Por exemplo, o próprio governo se incentiva as pessoas, as mulheres: cuidado, vão tomar banho, sinta se não está com caroço. Quer dizer, isso é o que? Isso é gestão do corpo. Isso é gestão de quê? Isso é mordomia do corpo. Você está dormindo bem? Sim. Valeu, Enzo. Coisa boa. Você que é meu filho, Enzo. Olha só, você faz um pouquinho de exercício físico? Sim. Eu vou fazer a merchan aqui, né? Isso agora, né? A gente começou aqui, a gente não, o Bíblia começou, acho que você começou, né, Bíblia? Esse projeto, ele encabeçou o projeto de a gente correr ali na praia de Cabo Branco. E hoje eu era o caçulinha da turma, deu um pouquinho de trabalho. Mas corremos mais de 9 quilômetros, é isso, Rubem? 9 quilômetros, então estava lá o Fábio, estava o Mibson capitaneando, estava o Rubem, estava o Alan, que eu, enfim, mais alguns estavam lá também. Então, assim, por que a gente faz? Não é muito confortável, não. Me parece, Rubem, que é melhor a gente tomar água de coco sentado e comer um churrasquinho, né? Por que a gente tem que fazer? Porque é mordomia do corpo. Se eu quero estar bem espiritualmente, emocionalmente, eu preciso estar o quê? Garantir o meu corpo bem, amém, queridos? Você faz um pouquinho de dieta, também não é tudo, né? Mas você faz uma dietazinha, isso é o quê? Isso é mordomia do corpo, isso é muito importante. Agora, vamos voltar para a questão de que nós somos tricotômicos, ok? Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor falou o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, por isso que eu não sou dicotômetro, eu sou tri, porque mais uma passagem, olha, existe
a alma e existe espírito. São coisas o quê? Distintas dentro do ser humano, ok? Mas vamos lá então, Efésios capítulo 5, versículo 29, olha só o que Paulo diz de novo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Gente, um sujeito em sã consciência não tem ódio de si mesmo. Olha para minha mão, que irmão, vou bater em você, irmão. Quer dizer, isso é uma pessoa débil, uma pessoa doente. Porque ele fala o seguinte, mas o sujeito, ele alimenta a própria carne, ele cuida. Aí Paulo faz uma analogia muito top do meu cuidado com esse corpinho bonitinho que Jesus me deu. Brincadeira à parte. Com que Jesus faz o quê? Com a igreja. Ele fala o seguinte, olha, da mesma forma que Jesus cuida da igreja, Jesus ama a igreja, protege a igreja. Ele fala o seguinte, o sujeito também, ele não pode odiar o próprio corpo. Diga assim, eu vou cuidar melhor do meu corpo. Eu falava, eu acho que era por mim, para alguém que estava, acho que foi para o Fábio que eu falei hoje, que muitas vezes a gente, aqui na igreja, na parte antes mesmo, a gente, tudo enquanto é comunhão, né, Andinho? Mas o que é comunhão? Comida. Nós temos que mudar o conceito de comunhão. Comunhão não é só comida, comunhão é estar junto. A gente pode fazer comunhão correndo, pode fazer comunhão jejuando, andando na praia, pode fazer comunhão orando, né? Então a gente tem que melhorar e condicionar melhor o nosso corpo em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre alma agora. Paulo, ele foi não só, gente, um apóstolo, mas também um grande filósofo. E quando a gente estuda um pouquinho a vida do Paulo, ele tinha essa visão tricotômica também do homem. Ele veio de uma linhagem filosófica muito forte, que era o platonismo. Então ele entendia, Paulo, que o homem, ele era também, dentro dessa visão, tanto de alma, de espírito, mas o homem tinha um homem interior e um homem exterior. O que era um homem interior? Então, na visão de Paulo, por exemplo, o homem interior ele é conhecido através do fator ontológico. O que é isso? O homem é conhecido pelo mundo que ele tem, a natureza do seu ser, a realidade dele. Já, por exemplo, a parte externa, essa aqui é muito forte, porque a gente pode nos conhecer os outros pelo fator antropológico. O que é antropologia? Antro-homem, estudo das pessoas. Quando alguém chega, estuda uma cidade, estuda um nicho, uma faixa etária do sujeito, a gente consegue entender os gostos, os desejos, né, as preferências. Por exemplo, as empresas de marketing fazem muito isso. Chegam no local, eles estudam o ambiente, quem é meu público-alvo, o que eu vou fazer, o que eles gostam, o que não gostam. Então isso é o quê? É estudar um homem exterior. Mas o nosso foco hoje é estudar o quê? O homem interior. Um grande pensador e teólogo do passado, chamado Agostinho de Hipona, ele falou o seguinte, que todo homem tem o seu mestre interior. Diga assim comigo, todo homem tem seu mestre interior. A pergunta é, quem é esse mestre? Quem é esse mestre? Essa é a pergunta. Porque na visão de Agostinho, na verdade na cosmovisão dele, todo homem tinha que entender a sua essência. Então o que é a essência? Exatamente o âmago do sujeito. Quem eu sou? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas limitações? Qual é as minhas aspirações? Quais são as minhas aspirações? E quando a gente vai para Jesus também, a gente observa que Jesus, ele tinha essa visão abrangente. Jesus sempre entendia essa diferença, gente, de causa e efeito. Por que causa e efeito? Por exemplo, por que muitas vezes, nós estamos falando sobre alma, por que muitas vezes a esposa olha para o marido e fala assim, eu não te entendo, eu não te conheço. Como é que você age assim? Talvez a Andrés faça isso comigo às vezes. Como é que você age assim? Por que você é assim? Então, quando a esposa fala isso para o marido, ela só está vendo o quê? O efeito, a consequência a situação desastrosa, almática que ele teve, aquele estresse, aquele alvoroço. Mas muitas vezes esse efeito é só produto final de quê? De uma causa. Lá atrás, uma causa de quê? Talvez lá na família, lá no começo da família, talvez na escola, talvez um problema que teve na infância. E aquilo acarreta o sujeito por a vida toda. Então ele tem vários efeitos, várias consequências ruins, porque foi lá atrás, ele teve alguma situação muito complicada. Mas, diga assim comigo, a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Eu quero voltar para Paulo hoje, estou ancorado em Paulo. Veja comigo no telão, Filipenses 4:8, o que Paulo fala? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se, partícula condicional, alguma virtude há e se algum louvor existe, diga assim comigo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, eu quero destrechar um pouquinho esse versículo aqui. Primeiro eu quero falar para você que Paulo não foi exaustivo aqui. Ele não consumiu todas as possibilidades de virtudes que a gente tem que ter. Ele simplesmente elencou algumas. Foram 6. Pá. Então quando ele fala o seguinte, se algum louvor, se alguma virtude existe, quer dizer, não consumiu todos, não exauriu. Existem outras possibilidades, mas que seja isso que ocupe o nosso coração. Mas eu quero falar com você, essa palavra verdadeiro no grego, por que é grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra aleite significa o que? Verdade. É uma verdade, gente, que ela está em oposição àquilo que é irreal, aquilo que é insubstancial, aquilo que é falso. Então quando ele fala o seguinte, olha, tudo que é verdadeiro, ou seja, você tem que se posicionar contra o que é falso, contra aquilo que é mentiroso, contra aquilo que não é a palavra de Deus. Mas ele continua falando, tudo que é respeitável, essa palavra grega respeitável é senos, traz a ideia de quê? De que nós temos que ter uma consciência de que tudo que eu faço no universo deve ser um santuário de adoração ao Senhor. Então a minha pergunta é, o que nós fazemos quando a gente está no nosso quarto sozinho? Um santuário de adoração a Deus? O que nós fazemos dentro do ônibus, dentro do carro? O que eu faço quando ninguém está perto de mim? Então essa palavra respeitável, senos, faz ideia de quê? Uma consciência de que onde eu estou em adoração ao meu Criador. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Agora ele fala o seguinte, ó, tudo que é justo, a palavra grega para justo nesse versículo é dikaios, passa a ideia de quê? De uma justiça de Deus conosco e também de nossa com Deus, com as pessoas. Ele fala o seguinte, tudo que é puro, a palavra grega aqui é ragnos. O que é isso, gente? Pureza fala de uma limpeza, de uma branquidão. Pensa aqui comigo, é como alguém lavou uma toalha branca, e a pessoa olha assim de longe aquela toalha, meu Deus, que toalha alva, impecável, não tem uma mancha. Essa é a ideia do grego aqui, para essa palavra ragnos aqui, que é pureza. Tudo que é amável, a palavra grega é prospelis, significa o quê? Agradável, aquilo que suscita amor. Vamos pensar um pouquinho agora juntos aqui? Estamos falando sobre alma. Será que eu sou um sujeito que onde eu chego é agradável? Chegou fulano de tal, que top o cara chegou. Será que onde eu chego gera, de alguma forma, gera amor? As pessoas sentem amadas quando eu chego, onde eu estou, é um ambiente de amor, de aconchego? Será que é isso? Ele continua, Paulo, falando, tudo que é de boa fama, essa palavra, a expressão boa fama, é peunos, fala o seguinte, de que falar favoravelmente. Gente, no mundo, nós temos demasiadas palavras torpes, nós temos pessoas falando de maneira falsa, impura. Então, a ideia é o seguinte, que o lábio do cristão e a sua mente deve ser adequada para o reino de Deus. O que eu estou falando? Está gerando valor agregado espiritualmente? É para a glória de Deus? Diga assim, o que eu falo é para a glória de Jesus. Ele fala o seguinte, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o seu pensamento. Eu acho legal porque essa expressão, se alguma virtude, já no grego é orete, fala de quê? De virtude moral. Então o evangelho é moralidade, gente. Sabia disso? Por exemplo, eu estava em Fortaleza anos passados, eu acho que ia para um cinema, eu acho que era isso, e tinha uns irmãos da igreja que estavam na fila para comprar ingresso, aquelas filas, muita gente, e chegaram uns atrasadinhos. Aí o que acontece? E chegou também uma pessoa que não era nem crente, junto com aquele pessoal ali. E os crentes que estavam aqui falavam assim, o seguinte, e alguns, para furar a fila, alguns crentes foram, e o não crente falou o seguinte, fica aqui. Ficou até chegar a vez dele para comprar o ingresso dele. Então, olha só,
virtude, a moralidade é uma virtude. Então, os mínimos detalhes a gente tem que ter cuidado com a nossa alma. Amém, queridos? Mas ele fala o seguinte: se algum louvor existe, essa expressão no grego é epainos, fala de quê? Aquele que merece louvor e que inspira a aprovação divina. Vamos entender aqui. Será se aquilo que eu faço inspira o louvor de Deus? Será se o Espírito Santo está no céu assim, ó? Watson, parabéns, cara, show. Você está assim, ó, meu Deus, morri por esse sujeito. Meu, esse aí só na casa dele, né? Será se aquilo que eu faço inspira a aprovação de Deus? Então, esse Pai nos fala disso, de inspirar. Vamos para a parte do Espírito. Gente, a mordomia do Espírito fala de quê? De andar no Espírito Santo. Como é que eu tenho que monitorar meu Espírito? É quando eu ando nele. O que Paulo falou? Veja comigo aqui, por favor. Gálatas 5:25, ele diz o seguinte: olha, se vivemos no Espírito, está falando do Espírito de Deus, letra maiúscula, do E. Andemos também em quê? No Espírito. Se eu vivo nele, eu ando nele, sim ou não? Então, observe comigo, essa palavra grega para andemos é a palavra stochome. Fala de quê? De ficar numa fila. Essa é a ideia do grego. Fica numa fila direto, olha, nessa fila aqui, ó, numa direção, numa linha reta, caminhando, comportando-se adequadamente. Estou numa fila. Isso é o que? Andar no Espírito. Andar no Espírito, na fila, reto. Não me desvio nem para direita, nem para esquerda. Estou direto no Espírito, reto, seguindo Jesus. Essa é a ideia do grego para essa palavra de andemos aí. Agora, quando a gente fala do Espírito Santo, então não é só andar. Primeiro é andar, e segundo o quê? Frutificar no Espírito Santo. Para a gente finalizar o último texto de hoje, João capítulo 15, versículo 16, o que João fala? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, Ele vos conceda. Então olha só, o meu espírito humano, que é o meu contato com o Espírito Santo, tem que entender o seguinte: eu preciso andar no Espírito Santo, eu preciso frutificar no Espírito Santo. Quem está comigo aí? Amém? Andar e frutificar. Então olha só o que ele fala aqui, que nós somos o que? Escolhidos. Então, gente, eu não escolhi a mim mesmo para estar aqui. Aliás, eu quis fugir muito, né, mamãe? Quis fugir muito, não queria estar aqui. No passado, Deus teve que me transformar, que me moldar. Então eu não me escolhi. Então olha só, você está aqui hoje, nesse domingo, porque você é fruto da graça. Diga assim: eu sou fruto da graça. Mas o Evangelho não é de graça. Ele é pela graça, mas não é de graça. Por que não é de graça, Watson? Custou quem? O sangue de Jesus. O Evangelho custa para mim e para você renúncia, sim ou não, gente? Sim. Renúncia, choro, sim ou não? Muitas vezes humilhação, jejum, se prostrar, não é fácil, não é de graça, mas é pela graça. Então ele fala o seguinte: olha, vocês não foram vocês que escolheram vocês mesmos, eu vos escolhi com um objetivo: vocês possam dar fruto, e que esse fruto permaneça. Mas olha só, não finaliza aí. Ele fala o seguinte: para que aquilo que você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então o texto termina: o teu espírito deve buscar o Espírito Santo. Para quê? Para que você possa andar nele, frutificar nele, e o que você pedir dele, Ele vai te conceder essa graça, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. E eu quero falar para você que Deus nos construiu como ser triuno. Amém. Nós somos tricótono, nós somos três, nós somos espírito, alma e corpo. Eu quero que você leve essa mensagem para a sua casa hoje. Você precisa cuidar, sobretudo, do seu espírito, depois da sua alma, e também cuidar do seu corpo, como templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora.